Ó, Felipão, vamos lá. Caso Paquetá, cara, ele pode ser inocentado, é isso? Entender essa história. Veja o que a imprensa europeia tá falando sobre o julgamento de Lucas Paquetá tem atualização. O julgamento de Paquetá tem gerado grande expectativa nos últimos meses diante da possibilidade de um banimento definitivo no futebol. Acusado em maio de 24 de envolvimento com apostas, o meia revelado pelo Flamengo e atualmente no West Ham teria supostamente forçado cartões amarelos com o intuito de obter ganhos financeiros entre novembro de 22 e agosto de 23. A FA segue sem anunciar um veredito sobre o caso, apesar da gravidade das acusações e do pedido de banimento vitalício por parte da entidade. Informações de bastidores apontam que o jogador de 27 anos pode ser inocentado. Segundo o ex-CEO do Everton, Keith Wyness, que atualmente dirige uma consultoria esportiva voltada a clubes de elite, o desfecho do processo estaria próximo e favorável ao jogador. Minhas fontes disseram que o caso já está encerrado e que Paquetá será inocentado. Segundo Wyness, a demora na decisão causa estranheza e pode sugerir o surgimento de novas evidências. É muito surpreendente e misterioso. Todos os depoimentos foram colhidos e mesmo assim há esse adiamento repentino. Só posso imaginar que algo novo tenha surgido, é difícil de entender. O empresário também criticou a demora do processo, destacando o impacto direto na carreira do jogador e no planejamento do West Ham. Não sou advogado, mas parece que a condução está se tornando tão desgastante e falha que prejudica o clube. Havia rumores de uma oferta de 80 milhões de libras do City, além de interesse de clubes da Arábia Saudita, mas enquanto o caso não for resolvido, Paquetá não pode ser negociado, o que pode causar sérios prejuízos. Enquanto aguarda o desfecho, Paquetá segue afastado de negociações. O meia nega todas as acusações e se mantém à disposição do West Ham até nova orientação do clube ou da federação. Cada dia fala uma coisa, né, Felipe? Eu não vejo a hora de sair o resultado disso agora. Se ele for inocentado e for comprovado por A mais B que ele não teve participação nenhuma, que tudo foi um delírio coletivo, eu só posso ficar feliz e acho que a seleção brasileira ganha uma excelente peça também. O Ancelotti ganha uma excelente peça para a montagem desse time. É uma carreira que vai continuar se desenvolvendo. Quem sabe ele volta a ter interesse de grandes clubes da própria Inglaterra, como do próprio City. Entender o que vai acontecer. Eu torço por isso, não torço. Eu torço para que, caso ele seja condenado, que ele seja banido. Tá? Agora, se ele não for condenado, se ele for inocentado, todo mundo vai ficar ainda mais feliz, porque é sinal de que ele não cometeu os crimes que ele teria sido acusado. O que você acha disso, Felipe? O que você espera desse caso? Você mudou de ideia a partir dessa nova informação, essa nova apuração do jornalista gringo aí? Cara, as informações que a gente tinha antes pela mídia inglesa eram de que, assim, o tom de pessimismo era grande, né? Em relação a isso. Me lembra até de um vídeo do Fred Caldeira no qual ele não falava o veredito, mas dizia que já estava dado, mas lembro num tom de pessimismo. Lembro num tom de pessimismo. Não dele, Fred, mas da imprensa britânica em relação ao caso. Por conta das provas, da apuração, da rigidez da Premier League quanto a esse tipo de caso. E já era tratado nos bastidores com uma certa preocupação, assim, um certo pessimismo em relação ao veredito que seria dado ao Paquetá. Agora, com essa nova informação aí do empresário, parece que a coisa mudou, né? E tenho visto muita gente, sobretudo torcida do Flamengo, no Twitter, citando que se ele for banido do futebol europeu, por exemplo, se sair um veredito assim e puder jogar em outro lugar, que o Flamengo tem a obrigação de trazer o Paquetá para jogar no lugar do Gerson aqui no Brasil. Vamos aguardar, cara. Vamos aguardar. De fato, é um cara que, quando surgiu esse caso, tava no radar do City. O Guardiola gostava muito e gosta muito do futebol do Paquetá. O queria no Manchester City, por ser um jogador muito versátil na visão do Guardiola no meio de campo. Ele vivia uma grande fase naquele momento, depois decaiu, impactou até no rendimento dele na própria seleção brasileira e no próprio West Ham.
Imagino que isso deva mexer muito com a cabeça do jogador, mas é algo que a gente não tem como comentar ainda de fato, porque não saiu o veredito ainda, né, cara? A gente vai ficar aqui conjecturando cenários em cima de uma situação que não foi divulgada ainda, não tá definido o futuro do Paquetá, mas é isso, concordo com você. Se ele de fato tá envolvido, estiver envolvido, né, nesse esquema de apostas, ele tem que ser banido do futebol. Já falamos aqui várias e várias vezes que isso é um dolo inegociável ao sentido do que é o futebol, do que é o esporte. Você fazer isso, você traiu praticamente o que é a essência do jogo do futebol. Então, nada mais justo do que ser banido. Mas se de fato ele não tiver um envolvimento, que retome a carreira e será sim um jogador importante até pensando em seleção brasileira. Embora eu, Felipe, não goste muito da ideia de ter Lucas Paquetá na seleção brasileira. Mas enfim, é isso. Concordo totalmente, Felipão, e acho que é por aí mesmo. De novo, soando repetitivo. Que ele seja inocentado. Se isso significar que ele não teve culpa nenhuma, só posso ficar muito feliz. Que é um jogador muito promissor. Eu gosto muito do Paquetá. Naquela época, todo mundo julgava o Paquetá, eu sempre achei o Paquetá muito bom jogador. Eu acho que ele se perde completamente depois que entra nesse mar de loucura que virou a carreira dele depois das acusações. Mas antes disso, eu sempre defendi muito o jogador. Eu acho um jogador moderno, cara. Jogador moderno, jogador que pode jogar como terceiro homem de meio de campo, como meia, muito físico. Cara, eu acho que ele é um jogador meio superestimado, assim, ele não... Eu acho que ele é subestimado. Eu não sei qual é a posição do Paquetá, e quando isso acontece com um jogador, na minha opinião, você fala, pô, esse cara que joga em todas, mas não joga em nenhuma ele é um supra-sumo. Não, assim. Mas aí o Matheus Cunha nenhuma também. Ele é um 10, assim. Nenhuma, o Matheus Cunha também não é, supra-sumo em posição nenhuma, e é a geração... Não tem como. É a geração João Pedro, a geração Matheus Cunha. O João Pedro é bola, velho. João Pedro é bola. Puta que pariu. Calma, você se iludiu com 2 gols contra o Fluminense. Não é 2 gols, cara. Contra o Palmeiras foi masterclass, cara. Que ele jogou aquele dia. Aquele dia, pra mim, ele jogou até mais bola. Sem fazer os gols, cara. É muito difícil você ver um jogador jogando daquela maneira, sustentando toda a bola, tomando decisão certa atrás de decisão certa, inteligente. Cara, quero ver mais esse menino jogando como camisa 9 da seleção brasileira, cara, com sequência. Eu acho quem o João Pedro muito bom. Viu o Richarlison jogar na mão do Ancelotti nesses últimos jogos aí, ver o João Pedro, é tipo comparar duas realidades muito diferentes, cara. Não vou usar nome de jogador aqui, mas... O João Pedro é bola, Muito bom jogador, cara. Prefiro esperar também. Matheus Cunha agora é o 10 do United. Você prefere esperar o Vitor Roque? Você só prefere esperar. O cara que não tem opinião, Caio Ribeiro da vida, é isso aí, cara. O cara tem que ter opinião. Eu prefiro esperar. Isso é de gente que não tem opinião formada. Não. Prefiro esperar, cara. O Vitor Roque tá sendo sabotado no Palmeiras. Olha lá. Cara, começou. Não tem como a gente avaliar, cara. O cara não. O cara pega na bola 10 vezes, o cara erra 9 jogadas e tá sendo sabotado. Cara, o Vitor Roque é contratado pra ser atacante. Ele não tem uma chance nem de errar um gol. Como que eu vou falar que o cara é. Mas o atacante não vive só de fazer errar gol. O ataque do Palmeiras não cria. Atacante não vive só de número. Atacante vive de também gerar jogada, de gerar jogo. Nisso eu já critiquei ele. Então, falei que ele tá errando, ele tá ansioso, ele tá nervoso. A bola tá queimando no pé dele. Agora. Pô, vou cravar aqui que o cara é um lixo. Não é isso. Opinião. Não é isso, mas é um bagrinho, vai. Dá pra cravar já. Tigrinho, pô. Tigrinho bagre. Enfim, lê os superchats da galera aqui. Antes de ir pro próximo assunto. O Wendel Brandão. Abri o Spotify e coloquei Arctic Monkeys pra tocar no fundo com a live de vocês. Cara, parece que eu tô ouvindo o podcast só de áudio. Vocês são fera. Obrigado, Wendel. Tamo junto, cara. E escolheu uma bela banda pra tocar de fundo aí. Arctic Monkeys é rock na veia, rock de verdade, não é tipo essas coisas de new metal que o Felipe curte. Mas enfim, Carlos Henrique Marçal, no caso Paquetá, a questão é, estão com medo de abrir precedente? Senão vai rodar muito jogador caro por aí, rico faz tudo pra não ter prejuízo. Será? Se for isso é uma grande pena, velho. Se for isso é uma grande pena, porque eles deveriam proteger o jogo e não o jogador. Eles têm que entender que a Premier League é maior do que 1, 2 ou 3 cabeças.
Eles têm que entender que o jogo tem que ser protegido. Se for isso, eu duvido acreditar nisso, né? Duvido que os caras tenham provas de que o Paquetá fez o que fez e vão inocentar pra proteger meia dúzia. Eu duvido. Ainda mais tratando de uma liga que fatura o que fatura.